Grupo STV Segurança apresenta Dado Schneider com a palestra O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Dado Schneider é especialista em mudança, futuro do trabalho e cooperação entre gerações. É um dos palestrantes mais requisitados da atualidade, preparando pessoas para as transformações do mercado e da sociedade. Doutor em comunicação pela PUC-RS. Ele é o criador da marca Claro e autor dos livros O Mundo Mudou Bem na Minha Vez e Desacomodado. Com vocês, Dado Schneider, com a palestra O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Boa tarde, pessoal. Que horas são? Tá, cadê a Lauren? Tá, Lauren, até que horas nós vamos? Tu vai falar às 5. 10 para 5. Tá, tranquilo. Vamos lá. Então tá, boa tarde, muito prazer. Quem já assistiu palestra minha, levanta a mão. Oba, Mercado Novo. Tá. Quem já me assistiu sabe que as minhas palestras não são motivacionais. Tá? E outra coisa, eu sou um professor, um palestrante do século XXI, eu estou acostumado com dispersão. Então, olha só, olha aqui para mim. Olha aqui. Você não precisa fingir para a pessoa do lado que você está vendo a palestra e está lá respondendo e-mail, WhatsApp, tá? Eu não me importo com isso. Pode ficar com o celular aqui, tá? Só que você vai lembrar da minha palestra pelos gestos que eu faço. Você vai lembrar, tá? Assim, se as pessoas me encontram, faz os gestos, tá? Então, assim, eu preciso que vocês vejam só os gestos. Quando eu for falar de alguma coisa que eu vou usar o gesto, olha aqui, ó. Você vai estar aqui. E eu vou dizer, pessoal, olha aqui para mim. Neste momento, você olha para mim. Eu faço o gesto e você volta para cá. Ok? Combinados? Pode usar, não fica constrangido, pode ficar respondendo. Claro, né? Bota no silencioso, nós já estamos em 2025, né? Não precisa nem dizer isso. Mas vai tocar celular no meio da palestra. E os jovens não sabem o que é, mas o pessoal da minha faixa etária sabe. É o despertador do remédio, tá? Olha só. Minhas palestras não são motivacionais, então olha aqui para mim, olha lá, olha aqui para mim. Não vai ter aqui hoje, abraça a pessoa do lado e diga, você é um vencedor. Ninguém vai abraçar ninguém, eu não suporto essas papagaiadas, tá? Eles ganham muito mais do que eu nas palestras, tá? Nós não vamos dar as mãos e gritar para superar a crise entre as gerações, tá? A palestra não é motivacional, porque eu sou pesquisador, primeiro da geração Z, já faz mais de 20 anos, 25 anos que eu pesquiso. Pesquiso a alfa, estou falando direto no meu Instagram sobre a alfa, e estou pesquisando a geração beta, que é o Davi ali, e estou pesquisando os pais do Davi, porque eles vão precisar de ajuda, tá? Eles vão precisar de ajuda. Eles não foram preparados para lidar com este ser. Este ser já é feito de outro material. Quem é avô e avó aqui? Tá. Então, parem de dizer, meu neto só tem 4 anos e já faz não sei o que no celular. Ele não é gênio, ele é normal. Todos fazem isso, tá? É que você não consegue fazer, mas ele já consegue. Vocês já viram que as crianças, sem saber falar e sem saber andar, já fazem o desenho da mãe e desbloqueiam o celular só de observação, e não é gênio. Nós também seríamos assim se tivéssemos sido expostos a isso. Outra coisa, para de dizer, a minha infância tinha bicicleta, anda polícia e ladrão. Lembra que a gente brincava de polícia e ladrão? Lembra? Que a gente ia para trás de uma árvore com o dedo e fazia pé, pé, pé. Vocês acham que se a gente tivesse game e
Call of Duty, Red Dead Redemption, essas coisas, tá? Uma R15, uma Kalashnikov. Vocês acham que a gente iria para a rua brincar de polícia ladrão dando tirinho com o dedo? Eu fui craque de bola, tá? Pode não parecer, mas eu era centroavante de várzea, joguei por aqui tudo, esses campeonatos, tudo, eu era craque de bola. Os meus filhos não, tá? Os meus filhos não são craques. Eles viraram goleiro. Vocês acham que os meus filhos agora vão para a rua tomar bolada na cara, arriscar ser assaltado de celular? Eles vão jogar no FIFA, porque no FIFA eles podem ser craques. Vocês estão entendendo? Eles não querem a sua infância. Para de dizer que a sua infância foi melhor que a deles. E outra coisa, eles não vão viver o amor romântico. Eles não vão tremer a mão e suar a mão na hora de tirar alguém para dançar. O Davi não vai dançar. Vocês já viram na noite que eles não dançam mais? E a gente fica dizendo, para de falar essas coisas. E a última coisa que você tem que parar de falar, para de olhar para eles e dizer, meus pais me olhavam. E eu já sabia o que eles queriam. Sabe o que eles dizem para mim? Eu pesquiso isso. Que ridículo, por que não falavam? Por que não conversavam? E eu vou explicar por quê, tá? Mas a palestra não é motivacional, porque eu pesquiso e falo muito da geração Z, que é essa que entrou no mercado de trabalho agora. E tem gente aqui que é da geração Y, que é chamada de millennial, que é o pessoal nascido entre 1980 e 1998. Esse pessoal é chamado de geração Y e apelidado de millennial, sabe por quê? Porque eram os jovens lá na virada do milênio, que já faz um quarto de século. Então os millennials foram jovens. Os millennials hoje são adultos. Jovem é a geração Z. Quer abraçar a pessoa do lado para motivar? Vocês entenderam que a gente está numa outra era? É uma outra era, tá? Então assim, inclusive o código. Cadê? Kimi, né? Kimi e Carlos, nós três conversando. Hoje não é o que se diz, é principalmente como se diz. Por que tem mais mulher que homem na minha palestra? Porque as mulheres estão muito mais atentas às mudanças. O bagual está lá ainda mijando nos quatro cantos e acha que manda. Sabe? É outra era. E você pode sair da palestra, porque é uma porradaria a palestra. Nós não fomos preparados para essa era e a gente está adiando a nossa entrada definitivamente no século 21. Daqui um pouco, não vai dar mais para entrar. Quer abraçar a pessoa do lado? Então, minhas palestras são sobre mudança. Tá, mas tem millennial aqui na plateia que está incomodado, que eu chamei de velho. Tá? Porque velho é velho. Mas assim, os millennials já estão pintando raiz de cabelo. Eram jovens, gostavam da Britney Spears. A Britney Spears também está velha. Entende? Então assim, te prepara. Porque eu posso dar uma lista de coisas para não falar mais, para não pagar mico. Inclusive, pagar mico é uma expressão que os jovens não entendem o que é pagar mico. Porque era do jogo do mico, né? A gente passava o mico, lembra? Eles nem sabem o que é isso, jogo de carta. Primeira coisa, para de falar videogame. É game. Então diz assim, esse menino não larga o videogame. É velho falando. Tá? Esse menino não larga o game. Opa, o velho está se esforçando para acompanhar o troço. Eles já não falam em game, eles já falam jogo. Quer ver outra coisa? Não chega quando está a meninada reunida. Não chega, olha aqui para mim, quem não está olhando. Olha aqui, ela não está olhando. Ó, não chega para os jovens, e parem de olhar para ela, olha para cá. Não chega para os jovens assim, ó. E aí, galerinha, hang loose, que é esse gesto aqui, tem 50 anos. Isso é da minha adolescência. E pior que galerinha, para de falar turminha, porque não tem X nessa palavra. Já criança me perguntou, tio, por que a minha avó fala turminha? Eu disse, não sei, é porque ela é velha. Tá? Qual é a pior de todas? Tem mais uma que é bonitinha. Millennial faz assim, né? Pessoal de 30 e muitos, 40 e poucos, tá? 30 e poucos faz também. Quando vê uma coisa legal, faz assim, ó.
Oh, que amor. Isso aqui é muito cringe. Cringe é um termo que a geração Z criou, que é uma expressão em inglês que quer dizer vergonha alheia. Eles têm vergonha alheia de quem faz assim, porque o certo não é mais assim. Olha aqui para mim, o certo é assim. E presta atenção agora discretamente, que até o final da palestra vai ter gente que vai ter dificuldade de fazer, vai parar de prestar atenção na palestra, que eu vejo isso do palco, então eu já passei a dizer isso. A pessoa que... E tem uma que é mais complexa ainda, que é assim, ó, vem em forma de tesoura e faz assim. Tá? Esse é complexo. Qual é a pior de todas que a gente fala e paga mico? Qual é a pior? Eu sou criador de marcas, eu tenho várias marcas que eu criei. A mais famosa é a Claro. Tá? Tem uma marca que eu amo, que é aquele aplicativo verde que a gente usa aqui todos os dias, o tempo todo, que é uma expressão em inglês que quer dizer WhatsApp, WhatsApp com U. Quer dizer, qual é a boa, o que está bombando, quais são as novas. Os caras criaram um aplicativo, um app, e chamaram de WhatsApp. Botaram, né, na expressão, é um app para a gente trocar entre a gente qual é a boa, o que está bombando, quais são as novas. Não tem som de Z, é o WhatsApp. Você tem um grupo de Whats, você manda uma... Viu? É o despertador, né? Tá? Você tem um grupo de Whats, você... Não é, eu acho que é o pior. Quem está com o celular aqui, levanta o dedo. Então agora com esse dedo vai lá e bota no silencioso. Nós estamos em 2025, tá? Onde é que eu estava? WhatsApp. Você tem um grupo de Whats, você manda uma mensagem de Whats, então para de falar Zap, pelo amor de Deus. E também não é o WhatsApp, porque não tem som de Z. E pior que falar Zap e o WhatsApp, para de falar Zap. Zap é muito velho, tá? Manda o Zap, te mandei pelo Zap, para de dizer isso. É de outra era, tá? O Davi volta, né? Tá. Ele vai ser citado, tá? Então a minha palestra é sobre mudança. Nós não fomos preparados para a mudança. E aí, já liga o celular, o pessoal que tem Samsung, que demora para ligar, já liga o celular, tá? Porque você vai fotografar 4 slides, que eu sei. Você está numa palestra, isso aqui é conteúdo de qualidade, é conteúdo autoral, isso é genuína produção de conteúdo, porque isso não é a produção de conteúdo, isso é produção de pose ou de imagem. Produção de conteúdo. Então, você vai fotografar, no mínimo, uns 4 slides, vai postar que você está assistindo uma palestra de conteúdo. Então, prepara o celular. Eu já fiz os slides prontos para eu entrar no slide. Espera aí, adiantando. Velho fotografa assim e jovem fotografa assim. Quando você fotografa assim, o Stories escolhe um fundo com a cor predominante da cena, fica horrível no Stories. Fotografa assim que você domina a foto. E outra coisa, não tem H na palavra, não é histories, é stories, ok? Vamos lá, fotografa aí. E para de falar, deixa eu bater uma foto, é tirar uma foto. Tá? Por que nós somos inéditos? Olha aqui. Porque nós vamos durar mais de 100 anos inteiros. 100 anos de idade inteiros. A gente pensa 100 anos de idade, uma pessoa que hoje 100 anos de idade, que é uma exceção à regra, que é uma pessoa, é um herói ou uma heroína que passou de 100 anos. Quem aqui vai à academia, pilates, crossfit, yoga, spinning, essas coisas, musculação, quem vai nesses lugares? Não é quem paga, é quem vai. Porque tem gente que paga e tá. Nesses lugares, não tem pessoas com mais de 70 anos inteiras, que dá vontade de ser essas pessoas nem com 70, dá vontade de ser hoje porque ela está melhor que a gente? Pois presta atenção, neste momento, eu estou estudando o futuro das gerações. Tá? Com a ajuda de médicos. O que a medicina vem fazendo nos últimos 15 anos e fará nos próximos 10, 15, esse período de um quarto de século,
que nós estamos no meio dele, a medicina vai jogar a nossa expectativa de vida lá para frente. Quem é mais velho vai lembrar. Há 40 anos, em 85, num velório de uma pessoa de 72, o que a gente dizia? Puxa, tão legal, né? Mas também já viveu o que tinha que viver. Porque uma pessoa de 72 anos há 40 anos era muito velhinha. Vê as fotos de uma pessoa de 50 anos, nos anos 80, era um velho. Tá? Antes da pandemia, a gente achava que pessoa velha, que já tinha vivido o que tinha que viver, era depois de 85. Agora, a gente acha que é depois de 90. Porque o Silvio Santos e o Cid Moreira, o que a gente disse? Pô, também, né? Estava com 93, estava com 95. Até o final desta década, a gente vai achar isso de pessoas com mais de 100. Anota o que eu estou falando. Está tudo muito mais rápido do que a gente imaginava. O pós-pandemia é muito rápido. Tá? Então, assim, isso está mudando a nossa percepção. E a gente aqui, ó, vou falar com os pessoal a mais de 50 aqui, tá, da plateia. A gente tinha uma sensação com 20 anos de que a gente ia morrer com 70 e muitos, beirando os 80. Então a gente imaginava uma aposentadoria para 80 anos, 70 e muitos. Não. Nós vamos relaxar depois dos 90. Porque nós vamos morrer com 100, 105, 110. Eu vou morrer com 111. Eu decidi. Por quê? Porque eu casei com 40. Presta atenção. Psh, pessoal, psh. Eu casei com 40. Alguém tinha que aproveitar. Tá. E eu fiz filho com 41, 43. Então eu tenho 63, eu tenho um filho de 23, que eu vou fazer 64, e um filho de 20. Os meus amigos da minha idade têm filhos de 30 e muitos, tá? E aí eles conversam comigo, porque eu estudo gerações, principalmente as novas. E eu vou falar histórias verdadeiras para vocês, tá? Histórias vividas, não é que nem essas menininhas do Instagram que diz, muita gente me pergunta, tudo mentira. Foi ela que inventou aquelas perguntas. Aquela caixinha de pergunta preta, ela que fez, ou a social dela que fez, tá? Eu queria ver CPF e nome da pessoa que fez a pergunta. Tudo ela inventou. As minhas histórias são vividas. Há 6, 7 anos, um colega meu que jogava bola comigo, com um filho de 32, eu aqui, o cara olhou para mim e disse assim, o meu filho aos 32 ainda não esboçou. Ah, peraí, tu precisa fazer uma foto legal, peraí. Faz aí. Tá? Agora, já que está aí, vem cá. Aproveita, tá, presidente. Faça um cara de preocupadas com o que eu estou falando, assim. Isso. Aqui, isso. É interagindo com o público a foto. Mas ficaram perfeitas vocês, tá? Já tem as fotos. Não é assim, não é essas fotos que eu preciso para o evento. Uma foto grande do pensador, do visionário, e depois interagindo com o público, tá? Onde é que eu estava? Meu filho e meu amigo. Aí o meu amigo olha para mim e diz assim, o meu filho aos 32 ainda não esboçou o menor constrangimento de ainda não ter iniciado um processo de começar a cogitar da mais remota possibilidade de um dia sair da casa dos pais. Aí eu disse para meu amigo, calma, tchê, é que ele está na adolescência. E o meu amigo disse assim, mas que adolescência? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá ficando frio? Tá, porque eu tô com frio, tem gente que está começando a se encostar. Então, assim, produção, dá uma regulada aí, porque nós estamos começando a ficar com frio. Quem é a produção? Lauren, câmbio. Tá? Alguém vai, porque nós estamos aqui. Na minha idade eu não posso esse frio. Por que é? Olha, isso, desliga esses bichos. Dá uma... Não, é para desligar esse aqui. Isso aí é antidispersão. Quem estava disperso volta para a palestra. Eu adoro essas coisas. Funciona. Tá, mas olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Isso.
Isso aí. Tá. Eu fico do lado de cá, então. Não, mas pode, desculpa. Eu sei. Tá, eu vou indo. Olha para mim aqui. Tá, presta atenção. Olha aqui. Eu completei 21 anos em 1982. Puxa, fale mais baixo. Isso, deu, tá. Agora deu. Tá, agora pronto. Ó, olha para mim. Eu nasci em 61. Eu completei 21 anos em 82. Sabe qual era a expectativa média de vida no Brasil em 82? 62 anos e meio. Faz mais de 10 anos que eu uso esse exemplo em palestra, em aula. Ele é perfeito agora, porque eu estou com 63. Se eu estivesse em 82, eu tecnicamente, na média, já estaria morto. Vocês estão entendendo que eu, em 82, com 21, eu completei 1/3 da vida possível para a época? Vocês estão entendendo? O que o mundo, a sociedade, a vida disse para mim aos 21? Pá! Chega de fazer coisa de jovem, tem que vir adulto, vai casar com quem, vai trabalhar onde, sabe? Qual é a tua profissão? Aos 21, velho. Por quê? Porque eu já estava ficando velho. Eu tinha que virar adulto. Vocês estão entendendo? Que era isso que a sociedade dizia para mim aos 21? Pois bem, uma pessoa de 30 anos vai morrer com 120. O que ela está? Com 25% da sua existência. Está entendendo? É matemática. Então, se 1/3 é a fase jovem, uma pessoa que vai durar 120, a adolescência está beirando os 40 hoje. Porque uma pessoa de 37 faz coisas que a gente fazia com 21 lá nos anos 80. Com 37 era muito velho já. Vocês estão entendendo? Agora é o momento mágico, que eu vou incluir os pais do Davi. Erga o braço, não avós, pais e mães de crianças de 0 a 5 anos. Eles não são uma coisa fofa? Uma coisa mais fofa. Vocês sabem para quanto a medicina está prevendo a longevidade de quem tem de 0 a 5 anos hoje? 150 anos. Presta atenção. Depois você comenta, presta atenção. Daqui a 47 anos, o seu filho que tem hoje 2 anos, que é a coisa mais querida, daqui a 47 anos, quase meio século de hoje, ele vai estar com 49, ele vai olhar para você e vai dizer: acho que agora vou para a Austrália para um intercâmbio. Mas claro, ele ainda vai ser jovem. O que é 49 para uma existência de 150? É a mesma coisa que 40 para uma existência de 120. 20 para uma existência de 60. É matemática. Por isso que o cara aos 32 não se sente na obrigação nem de se coçar para começar a pensar. Por isso que a minha palestra gera separações. Porque a pessoa se vê com 120, chega em casa, não está muito satisfeito, 120, e se separa. E aí a minha palestra também provoca controle da natalidade. Porque quem estava pensando em ter um segundo filho, repensa, né? E quem estava pensando em ter filho, parte para pet. Que morre antes da pessoa morrer. Pet, sabe, né? Pet morre antes. Vocês estão entendendo que por que nós somos inéditos? Não é por isso tudo que eu estou falando. É porque nós seremos expostos a um volume de mudanças, a uma complexidade de mudanças, e principalmente a uma velocidade de mudanças para os quais não fomos preparados. Nós fomos preparados para morrer com 80. Todo mundo aqui foi preparado para morrer com 80. Só que ninguém aqui vai morrer com 100. Todo mundo vai passar de 100. Então eu cheguei para meus filhos e disse assim: o dinheiro que eu guardar não é de herança. É para os meus remédios, meus médicos, meu hospital a partir dos 95. Porque eu vou durar 110. Porque eu me cuido, eu corro 1 hora por dia. Eu já tenho uma tecla com aquela palavra com F, sabe? Tem eu ia dizer neon, não pode dizer mais dizer on, tem que dizer LED. A tecla F, depois de uma idade, a gente não esquenta a cabeça com umas coisas, porque a vida segue.
Vocês estão entendendo que nós somos inéditos nesse sentido? Imagina o que a gente ainda vai ver de mudança, de bioética, por exemplo. Eu estou estudando uma coisa chamada CRISPR, que é uma coisa, mutação genética para valer. Já tem tecnologia para isso. O cara tinha cachorros num sítio, e eles iam para o mato e ficava tudo escuro. E ele lá, com engenharia genética, botou gene de vagalume, e os cachorros, quando ele grita, a bunda fica verde no escuro. Estou falando sério. Já tem tecnologia para fazer um ser humano de 3 metros de altura com a capacidade de levantar um elefante. Vocês têm noção do que nós vamos enfrentar de questões de bioética? E o ex-marido que doou o rim para a ex-mulher, que vai pedir de volta o rim? Então, assim, tem coisas que a gente não foi preparado para isso. Está muito louca a palestra, não? Nós somos inéditos por isso, sabe por quê? Porque a gente não vai poder se surpreender com as coisas. Porque era muito fácil ser velho no século XX. O que um velho fazia no século XX diante de uma mudança cabeluda? Tecnológica, gerencial ou de gênero, por exemplo. O velho fazia assim, blá, 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 blá. Não é para mim isso aí. E as pessoas blindavam os velhos. Diziam, não vô, isso é internet, não é para ti. Não era assim que falavam? Pois nós, no século XXI, não vamos poder fazer blá, blá, blá. Nós vamos ter que encarar as mudanças. Porque nós vamos estar vivos aí muito tempo. Ninguém vai ter paciência que a gente tinha com os velhos no século passado. Não terão paciência para conosco enquanto velhos. Quando a gente for velho, ninguém vai no asilo visitar a gente. Nós vamos ter que nos organizar em grupos de velhos, porque a família do futuro vai ser os amigos de a vida toda. Porque os filhos vão morar não sei aonde. Vai ser tudo nômade digital, vai estar fazendo coisa. Exatamente. Vocês duas que se olharam aí, vocês vão se ajudar lá no futuro. Eu tenho uma meia dúzia de amigos que nós vamos morar tudo em volta de um centro comum lá, e vai ter médico. E enfermeiro. E vai ter festa de tarde. O tempo todo. Mas é de tarde as festas. Mas assim, nós somos as últimas gerações que vão visitar a avó. Ele não vai visitar a avó. Porque ele vai estar morando, sabe aonde lá? Em Vênus. Ou pode estar na Nova Zelândia. Alguém vai ter que cuidar da avó lá. Vocês estão entendendo que nós vamos ter que se mexer e se cuidar? E por que a gente aguentava os velhos no século XX? Porque eles não duravam. Eles morriam cedo. E tinha paciência. Ninguém vai ter paciência com um velho chato. Então nós não poderemos ser velhos, nem um pouco parecidos com os velhos do século XX. Nós vamos ser velhos, ligados no mundo. Quando eu falo velho, não é depreciativo. Porque o problema não é ser velho. O problema é ser ultrapassado. Porque já tem jovem velho. E é sobre isso que eu vou falar agora. Troca aí, troca. Travou. Pronto. Se der problema, deixa eu ver. Adeu. Agora, quem está no celular, eu preciso que olhe para mim. Ó. Como é que era o século XX? Estrutura vertical, jeitão vertical, agenda vertical. Qual era a agenda do século XX? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem precisa. Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Onde estava a autoridade no século XX? Lá em cima. Dentro de casa, na sala de aula, no ambiente profissional. A gente olhava para a autoridade de baixo para cima, não raras vezes, olha aqui, respondendo com temor. Vocês enxergam aí no fundo? Não era assim que a nossa relação com a autoridade? O professor entrava na sala de aula, silêncio! Todo mundo aqui. Se eu chegar numa sala de aula, dizer, silêncio! Todo mundo vai para o TikTok, para o Insta dizer, ih, a louca teve um ataque. Não é? Então assim, o que aconteceu? No século XX, a gente comia pela mão dos mais velhos antes da internet. Antes de surgir. Beleza? Eu sinto vontade de matar os arquitetos que botam a porta na entrada. Porque todo mundo que entra, todo mundo olha e para de olhar para a aula. Onde é que eu estava?
E aqui. Olha aqui. Antes da internet, século 20, a gente comia pela mão dos mais velhos, tá? A gente aprendia tudo com os mais velhos, dentro de casa, na sala de aula, no ambiente profissional, ok? O que tinha a estrutura do século 20? Jovem era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. Então a gente se diferenciava por idade. Até na maneira de se vestir, a gente sabia a idade da pessoa. Até a metade dos anos 90. Com a internet mudou isso tudo. E com a estética grunge, tá? O que acontece com a internet? Vocês já viram filmes tipo Matrix ou Minority Report? Agora eu preciso que olhem para mim aqui, quem não está olhando. Nesses filmes o cara faz assim, ó, Tibloft. Ele troca de plano de existência, ele troca de dimensão. O que a internet fez com a humanidade? A internet fez um grande Tibloft na história da humanidade, porque, agora eu preciso que olhem para mim, a internet trouxe infinitas novas fontes de informação. Vocês estão olhando para cá, olha aqui. Infinitas novas fontes de informação, em geral muito mais interessantes e divertidas do que prestar atenção em gente mais velha. A internet deu acesso ao conhecimento, à informação. Se a pessoa vai acessar, é outra história. Mas houve uma mudança de estrutura na relação de poder na sociedade. Por quê? Porque a gente olhava para a autoridade assim. E a internet, olha aqui para mim, a internet fez assim no eixo de poder da sociedade. Porque o conhecimento e a informação estão acessíveis às pessoas. Antes a gente tinha que comer na mão dos mais velhos. Mudou a relação de poder. E aí, o que a gente tem hoje? Como é que era no século XX? Jovem era jovem, velho era velho. A gente se diferenciava por idade. Olha aqui o que temos hoje. Hoje tem jovem jovem, mas tem jovem velho. Vocês não conhecem jovem velho? Que coisa mais triste que jovem velho. A pessoa não tem 30 anos e diz assim, mas já mudou o sistema? Já mudou a minha sala de lugar? Já mudou a minha chefia? Pô, quem é que vai aguentar esta pessoa? A pessoa já é chata aos 30? Vai morrer com 110, 120? Quem vai aguentar esta mala? Mais 90 anos. Vocês viram por que a palestra provoca separações? Porque você pode estar com uma pessoa assim. Você não vai aguentar até 120. E por que os casamentos eram para sempre no século 20? Porque a gente morria com 65. Agora as pessoas se separam com 65. Tem mais uma vida para viver. Quer abraçar a pessoa do lado? Vocês estão entendendo que nós estamos numa onda? Eu não estou falando, não estou pregando nada. Só estou dizendo o seguinte, eu estou constatando, eu sou pesquisador. A quantidade, o volume de mulheres de 60 anos que está se separando é um absurdo. Vocês já viram excursão só de mulher com mais de 60? É uma fusarca. Maior que debutante indo para Disney. Tá? Por quê? Porque várias já estão separadas, algumas estão viúvas e tem uma que é a mais alegre do grupo. Qual é? É a casada. Que foi sem ele. Eu vejo isso. Eu pesquiso isso, eu pergunto para elas, quem que é casada? Elas adoram. Café da manhã, 6:30 da manhã, eu estou indo para o aeroporto, elas já estão na maior bagunça. É o diferente das debutantes que fazem bagunça às 4 da manhã, porque ainda estão acordadas. Elas já estão acordadas desde as 4. Vocês estão entendendo que é uma outra dinâmica completamente diferente. Então, assim, a gente sai de um mundo vertical e vai viver para sempre no mundo horizontal. Espera aí. A gente veio ao mundo respondendo à autoridade assim, e agora já tem 2 gerações, porque a do Davi, que é a geração beta, a gente não está computando ainda, porque não está se comportando com a gente ainda. Mas já tem 2 gerações, olha aqui, ó, que vieram ao mundo sem olhar para a autoridade de baixo para cima. Como é que eles vão olhar para a liderança? Se eles nunca olharam de baixo para cima, como é que a gente vai exercer liderança assim para com eles? Nós aqui olhamos de baixo para cima, aqueles velhos lá que diziam para a gente, você não foi pago para pensar, você foi pago para executar. Quem aqui já não ouviu isso? Tá? Só que eles não sabem o que é olhar de baixo para cima. Então, muitas vezes, eles não são insolentes. Eles só não têm medo da gente. A gente é que tinha medo de pai, de vô, de mãe, né? Na volta a gente compra.
Você não é todo mundo, e aquela havaiana voando assim, tá? Então assim, é outra era. E quando meu filho nasceu, em 2002, uma pedagoga disse para mim, quer ter mais eficácia quando você falar com seu filho? Olha aqui, se abaixa e olha ele no olho. Eu digo, opa, foi aí que eu criei, foi em 2002 que eu criei esta explicação. Opa, vem aí a primeira geração que não olha de baixo para cima para a autoridade. É óbvio que o mundo vai mudar drasticamente dentro de casa, na sala de aula e no ambiente profissional. Só que eu falo isso há 17 anos, falo isso há 15 anos, falo isso há 12 anos e até então me chamavam de louco. Agora que descobriram a geração Z, porque ela entrou no mercado de trabalho, agora eu virei mandiná. Um vidente. Mas eu já sabia, pô, eu avisei. Faz 12 anos que eu estou dizendo, eles não vão querer trabalhar com a gente. Claro que não. Tá motivacional? Segunda história. Um amigo meu chamado Celso, 3 anos atrás, chega para mim e diz assim, graças a Deus, meus guris saíram lá de casa. Dos guris é a filha de 32, que foi fazer mestrado na Noruega, e o filho de 35, que é diretor de cinema. Vocês quer chamar alguém? Quer falar com alguém? Tá, então sai daí. Tá. Onde é que eu estava? Filha na Noruega, né? E o filho está morando em São Paulo, se juntou com a produtora, e o cara disse assim, ficamos lá em casa agora só nós 3. Eu disse que 3. Minha mulher, eu e o nosso pet. Eu disse sim. Eles saíram por hora, né? Inclusive ela congelou o óvulo. Porque quando a gente saía, era minha liberdade, meu orgulho, vou transar. Não era assim? Porque para transar tinha que sair de casa, os 4 amigos rachavam o apartamento, não tinha celular, botavam uma toalha vermelha, ninguém podia entrar no apartamento. Jovem não tem noção do que é isso que eu estou falando. Tá? Muito bem. Agora, nós somos o porta-aviões, singrando os mares. E o aviãozinho sai para ter experiências. Se der um problema de imigração, chefe tóxico ou desilusão amorosa, 15 anos depois, volta sem o menor constrangimento. No caso do meu amigo, a menina congelou o óvulo com 32, conheceu uma pessoa aos 35, lá na Noruega, se juntou com a pessoa e fez filho, aos 37, se desentenderam aos 40, e ela aos 42, volta para o Brasil, para a casa dos pais, com um filho debaixo do braço, e provavelmente mais um pet. Vocês entenderam que não tem mais para sempre? Então, você repensa a sua aposentadoria. Porque pode ser que você seja surpreendido daqui 20 anos com alguém que chega com outrem, filhos de outrem e vários pets. Viu por que nós somos inéditos? Nós não fomos preparados para isso, mas nós vamos encarar esse tipo de coisa. A gente se diferenciava no século XX por idade, agora no século XXI é assim, ó. Tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho velho e tem velho jovem. Atenção, velho jovem não é aquele velho que quando está a família reunida, os velhos numa sala, os jovens na outra. Nunca é a mulher que faz isso, é sempre um tiozão do zap. O velho sai da sala dos velhos, se dirige para a sala dos jovens, os jovens fazem aquela cara assim. Ó. E aí o velho diz assim, tá quente agora? Tá gelado, né? É. Pronto. Game over. Tá, tudo certo. Onde é que eu estava? O velho diz assim, eu sou jovem há mais tempo, eu sou jovem experiente. Isso é velho chato. Velho jovem é quem não depende digitalmente de ninguém. Você tem um problema digital,
pede ajuda para uma pessoa da mesma faixa etária que seja mais moderninho digitalmente que você. Porque essa pessoa vai ter paciência quando você disser, peraí, deixa eu anotar. Porque se você não completa essa frase, se você diz, deixa eu anotar para filho, neto, sobrinho, enteado, afilhado, genro, nora, irmão, irmã mais moça, acaba o que restava de respeito, amor e admiração, que a pessoa tinha por você. Ela diz, mãe, você é burra, terceira vez que eu explico, e olha aqui, o pai é pior, porque o pai anota assim, 1, clicar tal coisa, 2, clicar tal coisa, e não dá certo porque ele não anota, clicar Enter. Tá? Você está entendendo? Então assim, velho, jovem, é o seguinte, tem um problema digital, fuça até achar. Desinstala, reinstala. Já sei que velho, que nem eu, tem todas as senhas anotadas no papel, tá? Muda a senha, faz o diabo, dá 3 voltas no próprio eixo, tem um jeito. Não conseguiu, vai para o Google. Não tem no Google, tem no YouTube um vídeo de uma menina húngara de 17 anos com legenda em espanhol, tá? Tem. E se não der, vai no ChatGPT. Faz qualquer coisa, mas não pede ajuda. Porque você vai dar um salto pessoal. Não dá para depender de jovem para coisa óbvia. Eles não terão mais paciência em 2030. Em 2030 é o limite do seu atraso digital. Ficou motivacional a palestra? Ficou? Que horas são? Que horas são? 4, vocês vão aguentar até 4h40? 4h45, é isso, né? Vocês aguentam? Porque está terminando a fase divertida da palestra. E vocês riram um pouco. Agora vem a parte pesada. Tá? Por que eu falo o mundo mudou bem na minha vez? Quem já me viu falar sabe. Porque quando eu era criança, o melhor bife na mesa, lá no século XX, ficava com os adultos. E aí, Tibloft, eu me vejo no século XXI, adulto, com filhos pequenos, e no século XXI, o melhor bife passou a ficar com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. Aí eu comecei a dizer com gesto, o mundo mudou, que é o nome da palestra, bem na minha vez. Porque quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que aguentar os velhos, que eram chatos e rabugentos, não mudava a maneira de ser, pensar e agir. Então, quando eu era jovem do século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Tibloft, agora no século XXI, que eu estou velho, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Comecei a trabalhar com 17 anos na MPM Propaganda, em Porto Alegre, 200 funcionários, 10 diretores, 1 dono. Olha aqui, eu era peão, iniciante, estagiário. Tinha tantos degraus até chegar lá os diretores, os donos, que eu não sonhava o que eles faziam, que estavam em salas encasteladas, em salas fechadas, né? Toda vez que tinha uma frestinha assim, na porta de um deles, sou curioso, sempre fui e continuarei sendo curioso. Eu acho que o jeito que a gente não envelhece é sendo curioso. Não estou fazendo autoajuda, eu estou dizendo o que eu sinto. Óbvio, toda vez que tinha uma frestinha assim, na porta de um dos diretores ou do dono, lá ia eu, botava um olho para ver o que faz um diretor. Toda vez que eu botava o olho naquela frestinha, eu via a seguinte cena. Quem não está olhando para mim, olha aqui. Eu via a seguinte cena, um velho assim. Ele não fazia nada, ele era diretor. E no meio da tarde, a secretária vinha com uns documentos e uns cheques para ele assinar. Para quem é mais novo, cheque era um papel que a gente usava para pagar ou não alguma coisa. Ou não. Tá? Eu, no início da carreira, vendo o vidão que o pessoal lá de cima levava, o que eu jurei para mim no início de carreira? Eu vou chegar lá. E a minha vida inteira eu fui trabalhando muito, estudando muito e o mundo mudando. Eu fiz de tudo, tá, pessoal? Eu fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, já fiz não sei quantas pós-graduações e o mundo mudando. Quando chegou, bem na minha vez, no auge da publicidade, tá? Eu numa super agência em São Paulo, a mais badalada do Brasil, virei diretor. Me deram como sala do diretor. Não estou mentindo.
um cubículo envidraçado, no máximo desse tamanho aqui, com uma mesa, 2 cadeiras, a minha e a outra. A secretária que eu tinha era a eletrônica do ramal fixo. Tinha surgido reengenharia, downsizing, era a época. Tiraram todas as paredes do andar, todos os funcionários me olhando. Eu não tinha privacidade para tirar nada do nariz. E eu disse assim, eu nunca comi o melhor bife. E bem quando chegou na minha vez de mandar, hoje dona, dono, diretora, diretor e gerente trabalham mais que peão. Viu como não é motivacional a palestra? Quer abraçar a pessoa do lado para motivar? As pessoas se abraçam, eu acho barato. Sabe quando é que mudou, pessoal? Olha o meu gesto aqui, ó, fala. Bem na minha vez. Já pega o celular que você vai fotografar mais um, tá? Fotografa esse que faz composê com o próximo, tá? Composê. Faz composê com o próximo. Espera aí, escápulas. Tá ligando agora o celular? Mas a gente já tinha se acostumado com essas mudanças no mundo nesse século. A gente já estava entendendo o futuro, assim. Dava para divisar o futuro, né? Imaginar o futuro. E aí vem a pandemia e agora a inteligência artificial. E agora a inteligência artificial é um T-Bloft-zaço muito maior que o T-Bloft da internet. Por quê? Porque é mais rápida e é mais fácil. Então, a gente perdeu a capacidade de saber o que vai acontecer mês que vem e muito menos ano que vem. E eu adoro dar palestra quando eu sou palestrante no evento que é planejamento estratégico para 5 anos da empresa. Eu digo que vocês estão brincando, né? Porque antes era só 3 cenários. Cenário pessimista, realista e otimista. Agora são 27 cenários. Com Putin sem Putin, com Zelensky sem Zelensky, com Bolsonaro sem Bolsonaro, com Lula sem Lula, com Selic alta, Selic baixa, com petróleo não sei o quê, com o Estreito de Hormuz não sei o quê. Vocês estão entendendo? Que com Rota da Seda é o diabo, velho. Então agora não é só o mundo que mudou. Bem na minha vez, prepara aí o celular. É o futuro que mudou. Bem na minha vez. A gente não tem noção do que vai acontecer. E a gente vai ter que exercitar o oposto do que o velho fazia no século XX diante de mudança cabeluda. Qual era a reação de um velho? Fazer blá, 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 não é para mim. Nós vamos ter que fazer T-Bloft, mais T-Bloft diário para não ficar para trás. Ficou motivacional a palestra? Então agora, por favor, a tecla mágica. Isso, muito bem. Então, querem fotografar isso aqui? Para você mostrar para quem que eu sei que você vai mostrar isso para alguém, essa cena, tá? Sabe por quê? Eu vi balões de história em quadrinho, de pensamento, sabe? Balõezinhos de que a pessoa está pensando. Vocês já pensaram bem que fulano devia estar aqui nessa palestra? Vocês já pensaram alguém? Eu tenho certeza que pensaram. E essa pessoa tem mais de 50 anos, é homem, certo? Tá? Certo? Tá? Então, olha só. É uma palestra sobre mudança, ponto. E vocês notaram que desde que eu comecei a falar, até o slide de mudança mudou? Claro, pô. Porque tudo muda o tempo todo no mundo. Simples assim. E em 2010, eu lancei este conceito. Em 2010, falando de 2025. Tem um TED meu. Bota lá, TED, dados, TED. Sabe que é TED, né? Bota TED, dados Schneider de geriatria. É uma forçação de barra a palavra geriatria. É de digital, geriatria de velho. O que eu dizia em 2010, que eu resgatei agora? Eu dizia, lá no futuro, com um quarto de século transcorrido, lá em 2025, seremos todos, querendo ou não, gostando ou não, velhos digitais. Tá? E não deu outra, pô. E a pandemia ainda acelerou esse processo num monte de gente. Um monte de gente que não tinha aderido a Internet Bank aderiu, um monte de gente que não tinha comprado e-commerce aderiu. A gente melhorou e agora tem um T-Bloftzaço, pessoal, que é inteligência artificial.
E olha como isso era premonitório. Já tinha lá o conceito. E para mostrar que inteligência artificial é duplamente mais importante do que a internet foi há 30 anos, tem 2 IA na palavra. Pessoal, inteligência artificial foi feito para quem tem mais de 40 anos. Sabe por quê? Não precisa aprender a programar. Tem que aprender a perguntar ou a comandar. Esta pergunta, este comando, chama-se prompt. Quão melhor for, o pessoal não entende, né? A geração Z não entende, mas vocês entendem. Tá? Quão melhor for o prompt, ou seja, quão melhor for o comando ou a pergunta, melhor é o resultado que a gente obtém. Pergunto para vocês, quem tem mais capacidade para fazer um melhor comando, uma melhor pergunta? Quem tem mais repertório? Opa, quem tem mais repertório nessa vida? Quem leu mais? Porque nós tivemos que ler Memória do Sargento Milícias, A Moreninha. Ai, que saudade que eu tenho da Aurora da Minha Vida, Mães Francisca, né? Minha Terra tem Palmeiras, a gente canta saber. A gente sabe cantar os 3 hinos, né? O do Brasil, que é o Viro do Ipiranga, né? O segundo, que é o mais bonito, que é o Salve Lino, Pendão da Esperança, que é o hino da bandeira, e a gente lembra mais ou menos do da independência, basta só alguém dar um empurrão, quando alguém diz, japonês tem 4 filhos, a gente, japonês da 4 filhos. Essas piadas, jovem não sabe o que eu estou falando. Mas nós temos repertório. Quer dizer que eu, que fui direto a já e perdi, aí elegemos o cara congelou o dinheiro, aí depois depuseram o cara, botaram um outro lá com o plano Bresser, depois o plano Verão, e a gente entrava no supermercado, olhando para o salário, olhando para os preços, e o cara fazendo assim, plect. A gente passava do cara para pegar a lata de ervilha mais barata, o cara botava o preço na gente. Isso deu uma casca grossa na gente, olha para mim, deu uma casca grossa na gente, que peraí, a gente tem repertório, tem vivência. Se a gente se atualizar minimamente em inteligência artificial, ninguém pega a gente, velho. E eu vou precisar estar atualizado. Porque eu olho para meus guri, vejo a experiência dos meus amigos, filhos de 30, meus têm 20, eu olho e me pergunto, até quando eu vou trabalhar para sustentar os meus guri? Eu acho que até a morte. E acho que eu vou trabalhar até a morte deles, que eu vou morrer tranquilo. Então, eu vou ter que me atualizar. Então, eu já fiz 2 imersões de IA, e eu estou estudando IA todos os dias, e eu adoro dizer isso. Eu estou prompt. Tem gente que não entendeu, mas se vira, vai entender o que eu estou falando. O que é mudar? Mudar não é fazer que nem um velho no século XX fazia blá, 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 blá. Não é para mim. Mudar, Tibloftmente falando, no século XXI, não é necessariamente gostar do que está acontecendo. Mudar é fazer um esforço para entender o que está acontecendo, para ver se consegue aceitar. Não precisa gostar. Eu, particularmente, gosto da Anitta, principalmente porque eu acho ela uma mulher de negócio, tá? Você não precisa gostar da Anitta, não precisa me julgar. Eu fui ver a Anitta no Planeta Atlântida. E eu não fiz nenhum comentário elogioso à Anitta. Eu botei uma foto da Anitta, tá? E botei a Anitta arrasando no planeta, fazendo um jogo de palavras. Um amigo meu da minha idade botou lá um comentário, quem é a Anitta? Aí eu disse assim, aonde você estacionou a nave? Que você não é desse planeta. Você não precisa gostar da Anitta. O que você não pode é negar a existência de uma mulher que parece a Madonna, que é uma mulher de negócio, que fala inglês e espanhol sem sotaque. Pô, não precisa gostar, mas tem que entender para aceitar. Porque o mesmo nariz torcido que fazem para as músicas da Anitta, os amigos dos meus pais nos anos 70 faziam, quando entravam na minha casa, eu estava ouvindo rock a todo volume, I Can Get No Satisfaction. E eles diziam, que horror, que música bagaceira. Tá? Se você odeia as músicas atuais, é sinal apenas de uma coisa. Que você está ficando. Porque já odiaram Beatles, já odiaram Led Zeppelin, já odiaram Pink Floyd. E já odiaram, se ela dança, eu danço, falei com o DJ, que já tem mais de 20 anos.
E aí, diante disso tudo, vamos para a palestra agora. Como é que a gente vai liderar essa gente? Se eles são feitos de outro material, se eles nunca olharam para nenhum posto de comando de baixo para cima. E sucessão, faz mais de 15 anos que eu digo, atenção, a geração Z é a primeira geração que veio ao mundo para ser exclusivamente herdeira. Mudou. Eles não têm obrigação de suceder ninguém, porque se o pai fosse advogado, um dos 3 filhos ia ter que fazer direito. Se os 2 irmãos montavam um armazém e os 5 primos, um ia tocar o armazém, não tinha conversa. Até a geração dos millennials, isso era meio que condição básica para seguir. Produtor rural, eu dou muita palestra para o agro. Produtor rural, então isso é obrigatório. Agora está acontecendo o oposto. Agora os caras mandam os filhos estudar na Europa para não atrapalhar o negócio, e tem gente da cidade indo para o campo, super tecnologicamente avançado, fazer coisas do outro mundo. Nós estamos vendo uma outra era. Então, assim, esquece sucessão, porque a pessoa vai ter que girar muito o mundo até possivelmente querer trabalhar no negócio da família. É melhor pagar gente técnica e não pensar em sucessor. Pensa em herdeiro e toca o negócio para frente. Até porque fica você no negócio, vai se atualizando, vai se inteirando de inteligência artificial, porque você ainda vai durar muito no comando. Se você está com 70 anos no comando, você tem mais uns 25 anos no comando. É só se atualizar, porque vai ter uma mudança aí também. Acabaram de me perguntar aqui, né? O que eu faço para contratar os jovens que não querem... Não contrata jovem, contrata gente de 40 e ensina tudo de moderno para a pessoa de 40. Contrata uma pessoa de 50 que vai atender as pessoas super bem. Se os jovens não gostam de contato humano, por que bota um jovem para atender público? E a gente chega e diz assim, boa tarde, é débito ou crédito? Porra, minha filha, eu estou dizendo boa tarde antes. Mas ela não quer dizer boa tarde, então não tira essa pessoa dali. Bota uma pessoa velha e simpática. E atenção, uma pessoa de 50 que trabalha meio turno vai trabalhar com um afinco e com um tesão que o jovem nenhum vai trabalhar. Ficou motivacional a palestra? O que aconteceu nas primeiras 2 décadas do século? O século XX, com a agenda manda quem pode, obedece quem tem juízo, se deparou com outra agenda. Qual é a agenda do século XXI? Sustentabilidade, inclusão, diversidade, compartilhamento, cooperação. A geração Z ouve isso desde que entrou no ensino fundamental. E outra coisa, para de falar 1º e 2º grau. É ensino fundamental e ensino médio. E o pior, não diz, ele foi meu colega do ginásio, ou do científico, ou ela foi minha colega do normal. Aí é horrível, tá? Desde que surgiu, a geração Z ouve falar de sustentabilidade, inclusão, diversidade. É óbvio que isso não é nem bandeira mais. É outra agenda. E agora, o ESG, sacramentou a agenda. Não tem ESG, não ganha reputação, não ganha investimento, não ganha avaliação, blá, 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 blá. É outra agenda. O que o século XX fez quando se deparou com essa agenda? Olha aqui, olha aqui. Século XX, viu o século XXI contra a agenda e disse assim, nananina não. Nós vamos brigar até a morte agora. E o que aconteceu com a pandemia? A pandemia parece que é uma ruptura. O século XX o século XXI não começou no 11 de setembro. O século XXI começou na pandemia. Porque as 2 primeiras décadas dos séculos, a gente se comporta, se veste, fala como no século anterior. A década de 20 do século passado foi quando o século XX começou, depois da Primeira Guerra Mundial e da pandemia que foi a gripe espanhola. Tá? Porque as mulheres, os homens se vestiam nas primeiras 2 décadas do século XX como se vestiam no século XIX. No século XXI, o século XXI começou agora. Meio que a pandemia e a inteligência artificial é assim, opa, começou outra era. Nós estamos vendo outra era já. Entendeu? Então, essa briga tem um marco. A Covid. A Covid meio que tirou o século XX de cima. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Tá bem, a gente ainda tem um pezinho no século XX. Basta ver os discursos. Né? Salvam-se poucos discursos. A maioria do discurso é velho falando. Velho, pode ter 30 anos, é velho. Mas isso é normal.
a gente está com o pé no século XX ainda. Só que a gente já está com os 2 pés no século XXI. Vocês viram que não fecha a conta? É um pé no século XX e 2 no século XXI. Mas eu posso fazer essa explicação porque eu sou de humanas. Tá? Ok? Nós estamos com o pé no século XX. Mas daqui 15 anos, nós não vamos ter nada de século XX nos atormentando. Nós vamos estar em outra era. Nós vamos fazer assim, ó, vup, 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 e não vamos ter um computador com notebook. Nós vamos fazer outra coisa, mas não vai ter essa caixinha aqui. Vai ser um pedacinho aqui, vai ser uma coisinha na íris, vai ser uma outra coisa. Nós vamos ter nanorobôs na corrente sanguínea, que já existe isso, tá? Corrigindo a gente sem precisar abrir e prevendo males futuros. Por isso que a gente vai a 110, 120. Isso já está pronto para nós. E nós vamos falar com as paredes, que nem os Jetsons. Se você não sabe o que é Jetsons. Porque a geração Z tem esse mal. A geração Z, quando eu falo uma coisa, ela diz assim, ai professor, como é que eu vou saber? Eu não era nascida. Eu tive que ouvir isso numa sala de aula. Aí eu olhei para a menina e disse assim, minha filha, o Big Bang do universo não foi quando você saiu de mamãe. A gente já estava fazendo coisa aí. E antes o Napoleão tinha feito coisa, antes os sumérios tinham feito coisa, né? Os egípcios já tinham, os gregos principalmente. Tá? Então, diante disso aqui, ó, o que tem cara de século XX, cheiro de século XX, jeitão de século XX, estrutura de século XX, mentalidade de século XX, linguagem de século XX, está velho. Pode ser um jovem falando, mas é velho. O que acontece quando tem formação de mesa em evento? Eu vou a um monte de evento que tem isso. Tá? Eu fico sentado no cantinho, olhando a reação da plateia. Sempre que eu dou palestra e tem coisa antes, eu sento ali onde ela está. E fico olhando para a plateia, como é que ela reage em relação ao que acontece aqui. Para entrar já na mesma vibe da plateia. Quando tem aquela formação de mesa, o locutor diz assim, excelentíssimo senhor fulano, velho, assim. Excelentíssimo senhor Beltrano, vem outro velho. E aí chama um menos importante antes de um mais importante. E aí o mais importante na plateia faz assim, Aí vem alguém correndo e diz assim, o deputado, o velho fala assim, sabe o que todo mundo faz na plateia? Eu estou ali, eu estou olhando para a plateia. Todo mundo, de todas as idades e todas as classes sociais, vem para cá. Isso não existe mais. E advogado, que se chama de doutor, segundo ano de direito, ela já é a doutora fulana. Eu terminei meu doutorado, eu nunca me apresentei como doutor dado. Não preciso me apresentar. E fui para uma reunião com 4 advogados. Um deles, meu amigo, me apresentou outros 3. Como é que foi a apresentação? Doutor fulano, doutor Silcrano, doutor Beltrano e o dado. Eu digo, gente, vocês fizeram doutorado onde? Não, porque Dom Pedro II... Vocês se valem de Dom Pedro II. O que o Davi e a geração dele vai dizer para essa papagaiada aí? Que tem que fazer saramaleque para excelentíssimo senhor... Esse mundo já acabou. Por isso que a gente ainda tem um pé. Mas vocês acham que daqui 15 anos nós vamos estar militando nessa papagaiada toda aí? Claro que não. É o fim de uma era. Por isso que está tudo tão complicado. Vou fazer até teatro aqui. Está tudo muito complicado. Por quê? Porque a gente vive 2 eras simultaneamente. Eu não estou desde o início dizendo que a gente foi criado para uma era e está vivendo em outra. Quem vocês conhecem que vive 2 eras simultaneamente e que é insuportável conviver? Adolescente. Quem como eu tem adolescente em casa? Para minha solidariedade, estamos juntos aqui, tá? Sabe o que eu pergunto para eles? Quando termina? Tá? Outra coisa, eu pergunto às vezes de uma forma mais filosófica, será que um dia termina? Mas olha aqui, pobre do adolescente, não é mais criança, mas ainda faz criancice. E ainda não é adulto, mas às vezes é mais adulto do que a gente. O pobre ou a pobre adolescente, ou pobre ou pobre, tá? Adolescente, tá? Alterna 2 eras simultaneamente. E nós também. Então, nós estamos na adolescência do futuro. Vai passar. Vai demorar o quê? Uns 10, 15 anos. O adolescente, quando vira uma pessoa adulta, não fica
aceitável. A gente não se irrita com o adolescente quando a gente vira adulto e a gente descobre que a gente não é mais adolescente. Nós estamos saindo de uma era vertical, estamos agora numa era horizontal. Nós estamos no meio desse processo, que faz uns 30 anos e dura mais uns 10 anos. É que nem sair da era agrária para a era industrial. Foi um choque. Demorou, sabe? É tipo o aftershake do terremoto. Nós já estamos nós já estamos com os 2 pés no século XXI. Tem um monte de coisa do século XX que a gente não faz. Simples assim. Mas atenção, nós também estamos na adolescência do futuro do trabalho. Se daqui 5 anos, em 2030, a gente trabalhar de forma remotamente similar a como trabalhamos em 2025, em 5 anos, se a gente em 5 anos não mudar completamente o jeito que a gente trabalha, nós seremos a empresa, organização, cidade, ONG, pode ser pequena, média ou grande, do tipo que eu chamo plunct plact zoom. Jovem não vai entender essa piada. É aquela que não vai a lugar nenhum. Porque sim, eu acho que é 3 anos, tá? Eu acho que em 3 anos a gente já é outro tipo de trabalhador. Não importa. E outra coisa, para de achar que a inteligência artificial vai tirar o seu espaço. A inteligência artificial não vai roubar o seu espaço, o seu emprego. A inteligência, você pode ser substituído por alguém que lide melhor com a inteligência artificial e eu tô prompt. Eu sou um competidor de respeito no futuro. Eu não vou me entregar. Ficou motivacional agora a palestra? Então amanhã no café, que horas são? 47? Então vou terminar no horário certo. Amanhã no café você vai estar assim, ó. E a pessoa falando com você, você nem tchuns. Ah, não se fala mais nem tchuns também, tá? Que é um... E a pessoa vai dizer, o que você tem? E você, hã? Fala o que você tem, você, hã? Fala o que houve, você vai dizer, sei lá, aquele careca falou umas coisas ontem. Parecia um stand-up meio palhaçada, umas piadas, mas o cara faz pesquisa há muito tempo, tem doutorado. Aí olha para a filha de 4 anos e diz assim, e essa desgraçada aqui? Quantas décadas eu vou trabalhar para sustentar essa desgraçada que vai sair com quase 50 anos lá de casa, vai voltar com 65, com outras e... Então agora vocês fotografam, se vocês forem postar alguma coisa da minha palestra, por favor, postem isso. Ninguém fotografando assim, gostei de ver agora. Os velhos têm que parar de dizer, esses jovens não têm comprometimento, não têm garra, não têm não sei o quê. Eles vieram em outro mundo. E os jovens têm que parar de achar que a gente é débil mental só porque não sabe mandar uma foto, não sei por onde, tá? Ou não sabe usar o CapCut, tá? Todas as gerações têm coisas boas e têm aprendizados. Está falando comigo, de Laura? Mas é que a tua mão fazendo assim, eu estou vendo aqui. Vai lá, né? Vai lá. É que tu tá vendo um troço assim. Tá, olha, vou te entregar no horário. A gente vai ter que se entender. E agora eu vou fazer uma provocação final. Se a gente está vivendo um choque de gerações, quem tem que iniciar o diálogo? Quem tem mais experiência, mais vivência e mais maturidade. Pessoa mais velha. Só que nós que agora achamos que chegamos lá porque estamos mais velhos, na verdade, nós somos pisoteados por aqueles velhos do século XX. Só que nós não vamos precisar, não vamos ter que pisotear, nós vamos ter que nos entender. Nós temos coisas muito legais para ensinar, porque quando dá um problemão desgraçado, sempre chega um velho ou uma velha que diz assim, não, calma, faz isso. Aí os jovens dizem assim, gênio não, sou velho. Já passei por várias dessas coisas. E eles têm um monte de coisa, eles são a primeira geração que tem muito para ensinar, que dominam coisas que a gente não domina. Então, a gente vai ter que se entender. Eu sou um otimista, tá? Eu acho que não está nem meio cheio o copo, eu acho que está sempre cheio, porque está cheio de ar a outra parte, tá?
eu acho que a gente vai ter que se entender e vai se entender. Se tem grupos, famílias e organizações que não se entendem, nessas vai virar Mad Max em 5 anos. Quer abraçar a pessoa do lado para se motivar? Lancei esse livro aqui, mas não precisa fotografar. Se quiser comprar, bota lá. Ai, como é que compra teu livro? Bota no Google, livro da Schneider. Tá? E Schneider em alemão quer dizer alfaiate. Dá para ver que eu fiz sob medida essa palestra para vocês? A Laura ensaiou, eu ia fazer um elogio para ela. Eu tive um ótimo briefing da Laura. Tá? E eu preciso de 10 pessoas que me avaliem, tá? Pelo menos 10. Que agora eu virei blogueirinho, eu já tenho 137 mil seguidores no Instagram e nunca comprei seguidor. E nunca fiz arrasta aí, me segue. E o que você vai fazer no fim de semana? Faça as papagaiadas, tá? Eu preciso, agora aprendi, você ganha um vídeo, você ganha um certificado, eu preciso que 10 pessoas me avaliem, tá bom? Posso trocar ou vocês estão ligando o celular agora? Posso trocar? Já baixaram? Posso trocar? Não? Posso? Então, desculpe qualquer coisa, muito obrigado. Peraí. Vou falar aqui o que eu falei para vocês ali. Eu estou honrado com o convite, porque o lugar onde eu menos palestro nesse país é o estado do Rio Grande do Sul. E a cidade que nunca me contrata para nada é Porto Alegre. Então, muito obrigado, tá, Cachoeirinha, por ter me contratado como se eu fosse um palestrante de fora. Eu estou honrado. Eu desejo um baita evento para vocês. Muito obrigado.